Olá, estamos de volta aqui falando sobre o Império Romano, na parte 2. Falamos um pouco sobre a economia de Roma, que eles utilizavam as estradas, utilizavam as rotas marítimas, que havia um fluxo de mercadorias vindo de outros impérios que utilizavam essas rotas e cada vez mais o Império Romano se engrandecia economicamente. Então, por todas essas rotas e províncias, viajantes e comerciantes circulavam, alimentando feiras, entrepostos comerciais e, em especial, abastecendo as principais cidades do Império. Em geral, a capital recebia diversos produtos, tecidos de púrpura, sírios, vidros vindo do Egito, da Arábia, especiarias vindas da Índia. Na época imperial, Roma chegou até ter aproximadamente 1 milhão de habitantes e um dos comércios mais intensos do mundo. As riquezas do Império Romano advinham não apenas do comércio, mas dos impostos que recebia de todas as províncias. Esses impostos, de maneira geral, eram pagos de forma não só através de produtos, misericórdia, estou engasgando mais do que tudo, mas também através dos impostos, né? Então, o dinheiro aí, havia a moeda, né? Nós vamos dar continuidade falando agora sobre a desagregação do Império Romano. Roma havia se tornado, como eu falei, grandiosa. Para poder manter essa grandiosidade, deveria ter muitos gastos, não é? Mas né, o fluxo exigia grandes gastos na manutenção de funcionários nas províncias do Império. E esses gastos provocaram diminuição de novas conquistas. E aí eles viam que os cofres estavam ficando vazios, né? Vamos dizer assim, estava tendo um custo muito alto para poder manter essa grandiosidade do Império. E estava diminuindo a quantidade de escravizado como a produção agrícola. Além desses problemas todos, financeiro, uma religião se expandia e abalava as estruturas do império. Essa doutrina pregada por Jesus, que era um morador da Palestina, da província romana chamada Judéia. Vocês já ouviram falar sobre Jesus. Então, Jesus obteve vários seguidores, né, os cristãos. E isso estava abalando o império, ou seja, o trono, porque eles achavam, ou seja, os patrícios achavam que poderia, vamos dizer assim, o cristianismo se expandir de uma forma que a política, né, poderia ficar para trás, a política romana poderia ficar para trás. Mais ou menos assim. O imperador romano detinha o título de Augusto, referente à divindade, mas o cristianismo negava essa condição ao governante, porque para o cristianismo o rei, que é o rei eterno, é Jesus Cristo, então ele não admitiu isso. E tal insubordinação, além da possibilidade de as massas descontentes se unirem, né, e se rebelarem, que o trono poderia ser, vamos dizer, usurpado ou tirado, né, dos romanos. Então, por isso que eles perseguiam os cristãos. Entretanto, em vez de diminuir o número de seguidores da nova doutrina, as perseguições e as flagelações impostas aos cristãos aumentaram a quantidade de adeptos. Ou seja, quanto mais eles matavam, quanto mais eles torturavam os cristãos, mais aumentava ainda a quantidade de cristãos. Então, o cristianismo aumentou grandiosamente. A crise econômica do Império crescia, pois, ao mesmo tempo que a circulação de mercadorias diminuía e o preço dos produtos aumentava. Isso
Com esses aumentos ocorreram rebeliões que eclodiram em diversas províncias motivadas pela fome e pela medidas imperiais com os altos impostos. Então, todos esses motivos que estavam acontecendo no Império Romano, eles diziam que era por causa dos cristãos. Então, o que estava acontecendo? Nesse contexto político, os generais começaram a intensificar suas disputas e do poder. O exército passou a usurpar o trono do imperador. Então as coisas ficaram difíceis para os imperadores, porque os generais estavam tomando conta, né, do trono. Então, por causa desse contexto de crise da econômica, política, a vida nas cidades se tornou difícil e insegura e muitas famílias optaram por abandonar esses locais e buscar a vida no campo. Os senhores fortificaram suas vilas e ofereceram proteções aos mais humildes em troca de trabalho. O imperador Diocleciano, que governou 284 a 305, ele tomou algumas medidas para conter a crise entre eles, estabeleceu a tetrarquia. Agora sim foi. Dividiu o território romano em 4 regiões, cada um com um governante, que respondia diretamente a ele. E também, após Diocleciano, veio o imperador Constantino em 312 e 337. Ele implantou, vamos dizer assim, determinou o Edito de Milão no ano de 313, dando liberdade ao culto do território romano, que favoreceu os cristãos e não cristãos. Depois de Constantino, nós temos aí o Edito de Tessalônica com o imperador Teodósio. E após a morte do imperador Teodósio, foi dividido para os seus 2 filhos o Império Romano. Ficou o Império Romano Ocidental e Oriental, que o Oriental se tornou Constantinopla, né? E com essa divisão, enfraqueceu o Império e desestabilizando os seus governos. E aconteceu que com esse enfraquecimento, Roma foi invadido pelos os bárbaros e após, no ano 476, foi invadida pelos Érulos. E aí acabou findando o Império Romano Ocidental, ficando ainda o Oriental, que era Constantinopla. Se você gostou da história, aperte aí no sininho no gostei e aperte o sininho para obter mais histórias e também se inscreva no canal. Um grande abraço e fique com Deus!